que que eu sempre falo que é um risco muito grande você deixar a sua marcenaria, a sua empresa de móveis planejados 100% dependente de indicações? Aqui eu vou trazer três grandes consequências de você deixar a sua empresa dessa forma. E aqui eu não estou falando que indicação é algo ruim, eu estou falando que a dependência somente dela pode causar alguns problemas na sua empresa e talvez você já tenha passado por isso ou alguém que você conhece já tenha passado por alguns pontos que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Olha só, primeiro ponto, você depende da boa vontade de um antigo cliente lembrar da tua empresa e te indicar, né? Então, olha só, você não tem controle sobre isso, né? Pensando na questão do cliente. Você não tem controle se ele vai lembrar de você quando alguém falar de imóveis planejados do lado dele. A mesma coisa acontece com um arquiteto, um designer, um engenheiro, né? Um parceiro, vamos dizer assim, uma empresa que te indica também. O arquiteto, para ele indicar a sua marcenaria, para ele trabalhar com você, primeiro que o arquiteto não tem um parceiro único. Ele vai ter a sua marcenaria, ele vai ter outras marcenarias, ele vai ter outra loja, enfim, ele vai ter vários parceiros para executar os projetos de imóveis planejados. Então, primeiro, ele tem que lembrar de você e ele tem que decidir trabalhar com você. E você sabe que existem várias variáveis que vão influenciar nessa decisão e não é só a amizade, né? Tem coisas aqui que eu nem posso falar nesse vídeo, mas você sabe que não é só a amizade que vai influenciar na decisão do arquiteto trazer um projeto para sua marcenaria ou para outra marcenaria. Então você depende muito da boa vontade de outras pessoas e você não tem controle sobre isso. O segundo ponto aqui, você não consegue saber quantas indicações você vai receber nos próximos dias, na próxima semana, no próximo mês. E isso coloca o seu negócio em risco. O que eu mais vejo acontecer são marcenarias que num mês fatura 300 mil, no outro mês fatura 80, no outro fatura 150, aí no outro fatura 30, no outro fatura 300. E aconteceu muito no final do ano, principalmente em dezembro, de marcenaria que não fatura nada, zero. Então você, com indicações, você não consegue ter essa previsibilidade de quantas pessoas vão entrar em contato com você versus quantas pessoas vão fazer o projeto e versus quantas pessoas você vai vender nos próximos dias. E o terceiro ponto é que você não consegue programar o crescimento da sua empresa, né? Isso é consequência dos outros dois primeiros pontos, que é o quê? Se você vai contratar equipe, como que você vai ter segurança para contratar pessoas, sendo que você não sabe quanto você vai faturar, ou em média, quanto você vai faturar nos próximos meses? Como que você vai comprar uma máquina, e a gente sabe que uma máquina para uma marcenaria, uma router, enfim, facilmente chega ali em 500 mil, 1 milhão de reais, dependendo da máquina. Como que você vai tomar uma decisão de entrar numa conta dessa, vamos dizer assim, se você não sabe se você vai vender no próximo mês, na próxima semana? Outro exemplo, como que você vai fazer a troca de todo o seu showroom, sabendo que isso vai influenciar também nas vendas se você não tem segurança financeira? E a mesma coisa quando você vai trocar de galpão, né? Tem muita marcenaria que sai de um galpão, por exemplo, de 200 metros quadrados, vai para um de 500 ou vai para um de 1.000, totalmente na sorte. E eu já vi, já acompanhei, já vi isso acontecer em marcenaria que faz esse movimento de sair de um galpão pequeno para um galpão grande sem ter uma programação, sem ter uma previsibilidade de vendas, e nesse processo ela atrasa pedido, ela toma processo de cliente e ela quebra nesse processo de mudança. Eu já vi isso acontecer de perto, tá? Então, assim, essas são as três maiores consequências da dependência de indicação. E só antes de eu continuar aqui, te dar a solução, como que você tem que trabalhar e por quê, né? Eu só queria lembrar aqui vocês que toda segunda-feira, ao meio-dia, eu faço uma live fechada no Google Meet, e o link para você participar, para você entrar no grupo de WhatsApp e receber o link dessa reunião na segunda-feira, meio-dia, tá na descrição desse vídeo aqui. Qual que é a solução, então, para você sair de uma vez por todas da dependência de indicação para vender? É geração de demanda previsível através de anúncios pagos na internet. Por quê? Vou explicar aqui, né, com uma ilustração. Vamos supor que você invista R$ 3.000 em anúncios no Instagram, R$ 3.000 em anúncios
no Google. Com esses R$ 3.000, eu desenhei um cenário que acontece o tempo todo, né? Vamos supor que você gere 100 leads, ou seja, 100 pessoas entraram em contato com a sua empresa investindo esses R$ 3.000. Pode ser que esses R$ 3.000 seja investido em um mês, em 2 meses, em 3 meses, isso não importa aqui. Você colocou R$ 3.000 em anúncios e você conseguiu 100 novos contatos a um custo aqui de R$ 30 por novo contato. Desses 100, você não vai conseguir avançar com todo mundo, né? Alguns vão ir falar com o seu concorrente, outros vão parar de responder, outros não estão dentro do perfil de cliente que você quer atender. Então vamos supor aqui que desses 100, 15 avançam e você consegue apresentar projeto, apresentar orçamento, ir até o final do processo com esse potencial cliente. E desses 15, se você tiver um processo comercial bom, você vai conseguir fechar pelo menos ali uns 50%, 50, 60% deles. Então, vamos supor que desses 15 você fechou com 7. E cada venda dessa, e eu estou chutando baixo aqui, né? Cada venda dessa saiu R$ 15.000. Então, você vendeu, por exemplo, 7 cozinhas de R$ 15.000 nesse período que você investiu R$ 3.000 em anúncio. Isso aqui vai dar R$ 105.000 faturados, ou seja, 35 vezes o valor sobre investimento em anúncios. Mas não para por aqui o benefício de você colocar dinheiro em anúncio. Por quê? Porque depois que você fez essas 7 vendas, esses 7 clientes, eles podem te indicar. E se você tem um processo de geração de indicações ativas, ou seja, você pede para aquele cliente que está feliz, para que ele te indique, vamos supor que nesse cenário aqui, das 7 vendas que você fez, alguns dias, alguns meses depois, essas pessoas elas te indicaram. Você recebeu 2 indicações das 7 que compraram de você, 2 te indicaram, você recebeu 2 indicações. E dessas indicações, vamos supor que você feche um projeto de 15 mil também. Então você adicionou mais 15 mil no seu faturamento, o que veio, né, através de anúncios pagos. E vamos supor que foi mais 15 mil, você faturou então R$ 120.000 colocando R$ 3.000 em anúncios, seja no Instagram, no Google ou nos dois ao mesmo tempo. E aqui eu estou colocando valores baixos de projetos, né? A gente sabe que uma venda pode ser 150 mil, 200 mil, 300 mil, no caso de imóveis planejados, mas eu coloquei um exemplo simples com investimento baixo e com resultado baixo. Eu vou mostrar para vocês também daqui a pouco alguns resultados que foram possíveis através dessa estrutura aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, olha só, essa empresa aqui, por exemplo, a Inovar, a gente gerou 539 leads, saíram 30 vendas e 1.133.650 faturados. Aqui nesse momento onde eu mostrei esse print, ela tinha acabado de fazer uma venda de R$ 256.000 para um lead que foi captado através do Google. Então, se a gente voltar lá no meu exemplo, essa venda aqui que eu falei que foi 15 mil, na verdade nessa empresa uma venda foi R$ 256.000 e isso pode acontecer. Então, o retorno sobre investimento ele pode ser muito maior e essa venda pode gerar uma indicação. No caso aqui, as 30 vendas que saíram aqui, cada uma delas, vamos supor que 50% dessas vendas que aconteceram, cada um indique um novo potencial cliente. Então você vai ter 15 indicações. E se você com 15 indicações fecha 50%, e esse é um número baixo, eu já vi empresas fecharem 80% das indicações, né? Mas dessas 15 indicações, você fechar 50%, são ali mais 7, 8 vendas realizadas. Então a gente vê exatamente aquele funil que eu mostrei ali acontecendo aqui. Né? Então aqui, 539 leads, 30 vendas, 1.133.650 faturados. E aqui um outro caso que é real, né, desse tipo de resultado que a gente gerou para essa empresa. Então aqui a gente gerou 1.567 leads, 191 vendas e um pouco mais de 2.924.000 aqui faturados somente através das campanhas. E para gerar esse resultado foi investido aqui 52.965 em anúncios no Google, mais aqui um pouco mais de R$ 6.000 investidos em anúncios um pouco mais de 6 mil não, né? Um pouco mais de R$ 6.900 investidos em anúncios no Meta, né? Ali no Instagram, onde a gente faz anúncio no Instagram. Então é por isso que você tem que sair da dependência somente de indicações e está completamente ao seu alcance fazer isso. E
E aqui por último, queria deixar alguns prints de vendas, né, de clientes que a gente atende aqui, que tiveram esse resultado da Zap Planejados. Fez aqui uma venda de 402 mil e já tinha feito uma outra venda de 350 mil. Aqui da Casa Brasileira, que fez uma venda de 222 mil e já tinha feito 8. Outra de 75 mil e diversas outras empresas aqui, ó, mais uma venda aqui de 214 mil através de anúncios no Google. Então, essa estrutura tira você da dependência de indicações para vender. E é isso que eu e a minha equipe fazemos aqui. E se você quer a ajuda minha e da minha equipe para criar toda essa estrutura de captação de clientes e tirar a sua marcenaria, tirar a sua loja da dependência de indicações, basta você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição e você vai falar comigo ou com alguém da minha equipe. A gente vai te explicar todo o processo, a gente vai agendar uma reunião, né, para entender o momento atual da sua empresa e a gente desenhar juntos um plano para alavancar as vendas da sua empresa em 2026. E se você quer mais informações de como atrair clientes de alto padrão através da internet, eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir, onde eu mostro todo o processo para atrair clientes de alto padrão através de anúncios no Google e anúncios no Instagram. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o seu like, não custa nada para você, mas me ajuda bastante. E a gente se vê no próximo vídeo.